a um número muito bom. Que ótimo que nós vamos começar a falar sobre um mercado muito novo no Brasil. Nós da SICA estamos trabalhando para desenvolver novos produtos para essa área da construção a seco. Talvez o termo construção a seco no Brasil é bem conhecido, mas em outros locais não é tão conhecido. Vamos falar do Light Steel Frame, que hoje é o nosso foco, né? Construção rápida, ágil, né? E com especialistas aqui, principalmente na questão de impermeabilização, que é um tema muito importante. Eu venho conversando isso no mercado, né? E agradeço, Itamar, você ter aceito participar desse webinar, o Anderson também, o Dácio, né? Especialistas. Então vamos lá, vamos começar agradecendo a todos também. O mercado tem crescido, a SICA entrando no mercado novo, importante para o Brasil, pessoal, e nosso amigo Itamar, eu tenho já trabalhado há alguns anos com você, já conheço de algum tempo, né? E, inclusive, visitei muitas obras suas também no mercado já. E eu vejo que você tem uma preocupação muito grande com problemas sistêmicos, com produtos sistêmicos e produtos que sejam laudados na hora de trabalhar nas suas obras, né? Entendendo que ainda não temos uma norma de steel frame no Brasil, vai sair aí, talvez este ano ou próximo, estamos passando por um momento difícil, né, no mundo, mas acredito que logo teremos uma norma, né? Mas enquanto não está nada normatizado, muitas empresas e instaladores também, eu tenho visto isso no mercado, não estão muito preocupados com a qualidade do produto, mas sim o preço, né? Claro que nós somos sempre comparados com os sistemas construtivos convencionais, né? Mesmo precisamos sempre mostrar a qualidade do steel frame e a diferença também dessa construção a seco, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre as suas obras, os produtos que você utiliza também, Itamar. Pois é, a gente busca, né, utilizar sempre produtos que são normatizados, mais do que isso. Nós gostamos de harmonia entre os sistemas, né? Na verdade, quando eu falo isso, eu falo os componentes. Portanto, nós sempre trabalhamos respaldado em cima das normas, né? Se não são brasileiras, as normas internacionais que dirigem aquele segmento. No entanto, o que é mais importante para nós é conhecer e utilizar especificamente cada um dos componentes que estão envolvidos naquele sistema. E sempre trabalhando, buscando trabalhar com segurança, utilizando os mesmos elementos dentro de uma única marca, porque às vezes o produto que antecede o produto final, ele tem que estar tudo dentro, e tem que estar todos eles falando a mesma língua e dentro do mesmo grupo. Isso é importante para nós. Sem dúvida nenhuma, isso implica numa questão de preço, mas a decisão sempre é pelo argumento técnico. Ótimo. Em outras questões também que eu vejo, né, engenheiros ainda e arquitetos também estão conhecendo o mercado da construção a seco no Brasil, muito recente, como há 20 anos para cá, mas sem norma ainda. E eu vejo que talvez você se depare com algumas situações que às vezes o budget está abaixo daquilo que você gostaria, até porque existe esse comparativo com a construção convencional, né? Então, muitas vezes você tem que optar por produtos que não sejam, talvez, né? É uma pergunta que eu faço para você, normatizados devido ao budget, ou talvez o próprio cliente, porque o cliente aqui no Brasil ele gerencia a obra, né? É muito difícil de contratar um arquiteto e engenheiro para gerenciar essa obra. Então, a gente costuma dizer que é autogerenciável, né? As obras autogerenciáveis, né? Então, quando entra um engenheiro, um arquiteto para trabalhar nessas obras, indica o produto, mas muitas vezes o budget não funciona. Já houve casos, por acaso, ou Itamar, em obras que você não utilizou produtos do qual você tinha indicado, claro, passando a responsabilidade para o cliente também, né? Porque eu entendo que você tem a área técnica muito difundida na sua formação. Se isso ocorreu depois manutenções que acabou sendo desagradáveis para a obra, se isso ocorreu também. Sem dúvida nenhuma, a gente depara com essas situações em alguns casos, mas até porque a gente tem conhece até um ditado no Brasil, né, que
de construtor e médico, todo mundo tem um pouco. É interessante que, pela nossa cultura, que se usa muito materiais, né, na universidade e nos cursos técnicos relativos a isso, levam a questões, às vezes, de as pessoas indicarem produtos que não estão dentro dessa categoria de normas, que são produtos consolidados, testados, de grupos fabricantes que tenha, por exemplo, uma referência técnica consolidada. Isso cria certamente um embaraço para nós, mas a gente luta sempre com o argumento técnico e, às vezes, até assumindo parte desse custo na nossa empresa, né, no processo de execução, porque voltar na obra depois é muito mais oneroso do que tomar uma decisão correta no início. Eu vou compartilhar algumas fotos aqui, pessoal. Todos que estão inscritos também estão acompanhando. São obras do Itamar, né? E faz parte da apresentação também. Eu acho importante nós iniciarmos esse trabalho. Vocês estão vendo... Peraí, deixa eu ver aqui. Sim. Sim? Tá. Obrigado, pessoal. Essas são as obras do Itamar. Uma obra em Brasília, de alto padrão, sempre utilizando o sistema construtivo. Ele mostra uma parte do projeto também, eu achei bem interessante, né? É importante nós mostrarmos da onde se inicia, né, o trabalho, uma casa de alto padrão. É interessante que eu vejo o revestimento de fachada sempre com muita pedra, né, com porcelanato. O que pode ser feito, né, no steel frame é muito bacana. Isso traz possibilidades arquitetônicas também para nós trabalharmos. Essa obra eu participei, eu estive presente, uma obra grande de 2.000 metros quadrados, se eu não me engano, que é uma escola em Birigui, muito bacana essa escola, toda feita em steel frame, drywall também. E essa que eu queria conversar com você agora, Itamar, que eu me senti privilegiado de ter essa foto, né? E eu olhei e falei, nossa, que estrutura que é essa nessa laje, né? Por que utilizou isso? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra em específico, Itamar, porque eu acho que uma obra referência, eu vou passar aqui o outro slide também, aqui já terminada a obra, né? Uma obra de 1.000 metros quadrados, no Equador, não é isso, Itamar? Sim, essa obra, na verdade, é na ilha de Galápagos, né? Quer dizer, na ilha de Santa Cruz, do arquipélago de Galápagos. Ela, na verdade, é o centro de pesquisa do Museu do Geoscience Research da Universidade de Loma Linda University. E é interessante porque esse projeto, a parte técnica dele, foi mentalizado e desenvolvido pela Dry Construction, a nossa empresa aqui, que é sediada lá em Araçatuba e tem extensões em São Paulo e aqui em Brasília. No entanto, é interessante que ele foi dimensionado para suportar terremotos. Esse cálculo é interessante que a gente é uma empresa brasileira que desenvolveu esse cálculo. E na parte de estrutura, né, uma estrutura de light steel frame, mas era totalmente pesada, né, no sentido de aço, porque ela tem muitos contraventamentos, tanto nas paredes quanto nos pisos, nas lajes, na cobertura, todas muito contraventadas, porque a região incide lá uma frequência muito grande de terremotos, quase que mensalmente na escala 5 de Richter, e é interessante que nós tínhamos que fazer essa obra para suportar essas solicitações, e diante disso nós conseguimos, em 6 meses, executar esse projeto, com todas as diversidades dele. As logísticas também, não deve ter sido fácil também, né, Itamar? A logística foi a pior de todas, né? Imagino que sim. Só o transporte da parte de aço de Guayaquil para a ilha, para vocês terem uma ideia, além de demorar quase um mês, foi só esse item foi $150 mil. Só abrindo parênteses aqui, que é importante isso. Imagine se fosse em alvenaria, né, na convencional, seria bem mais complicado, né, Itamar? Então... Essa obra levou 6 meses, né? Ela começou a ser montada em
setembro do ano passado. Lógico que a fundação foi feita um pouco antes, tá? Que é uma fundação específica para terremotos. E, nesse caso, entre setembro e fevereiro desse ano, nós inauguramos ela, né? Que é essa outra parte do Museu Andes. Eu vou chamar agora os especialistas aí para que eles entrem, que a gente vai agora entrar na discussão mais importante. Eu vou falar um pouco do mercado, então, o que acontece? Hoje, as nossas preocupações aqui no Brasil é falarmos sobre as fissuras e trincas que ocorrem em aplicações diretas sobre placas cimentícias, fibrocimentícias, né? Eu tenho visto isso muito, é o mais comentado no mercado, né? E eu vejo que a nossa conversa futura aqui no Brasil vai ser a estanqueidade e a impermeabilização do sistema, que é realmente um fator muito sério, porque a umidade, quando entra num sistema convencional, a gente ainda tem um tempo para conseguir resolver, não vai ter tantos problemas estruturais que podem ocorrer na construção a seco, né? Quando existe uma umidade, né? Existe um problema de impermeabilização. Eu vou colocar uma foto aqui e iniciarmos já a falar sobre impermeabilização, tá? Que é um assunto muito importante. Peço para o amigo Anderson entrar também. Anderson. Estou disponível, sempre disponível. Muito obrigado. E também, Itamar, vamos continuar nossa conversa. Hoje, esse sistema que nós utilizamos aqui no Brasil, tá, Anderson? Que é o radier, sempre utilizando o radier de 15 centímetros. O Brasil ainda nós não fazemos essa questão de estudo de solo, dependendo da obra, né? Uma obra de maior porte, eu acredito que exista esse trabalho de estudo de solo, mas esse é o método mais utilizado aí no mercado. Em relação à impermeabilização, são fotos só ilustrativas, né? Claro, né? Anderson, você é especialista nessa área, e também o Itamar, eu peço que você fale também, e vamos trocando ideias, é um bate-papo legal para a gente falar sobre interessante. a questão do radier, interessante. A gente tem uma brincadeira entre nós que a gente fala assim, isso não acontece no Brasil, isso é só na Turquia. Infelizmente, por mais absurdo que seja, no dia a dia eu tenho acompanhado algumas dessas obras com construção em radier. E essa primeira imagem eu achei muito interessante quando você colocou os 4 pontos de interrogação. Impermeabilização do radier, interrogação, por quê? Porque em muitas obras eu vejo o departamento de engenharia utilizar esse produto, na lona preta, pensando, o meu radier está impermeabilizado. E o que é uma grande estupidez, porque a função da lona preta nesse tipo de situação é simplesmente quando você for lançar o concreto, impedir que a água do concreto, né, seja roubada pelo sistema, pelo solo e etc. Não impermeabilização. E aí eu faço uma comparação bem grosseira. Volta lá, por favor, Márcio. Desculpa. Eu mexi com o dedinho e já foi, já. Eu faço uma comparação muito grosseira assim. Essa lona preta, para quem mora em cidades que tem lá Ceasa e etc., volta e meia a gente compra aquelas mudinhas de planta que vem uns saquinhos pretos como esse daí. Se você pegar aquela mudinha de planta e deixar ali no canto por alguns meses, você vai perceber que esse saco vai se esfarelar. Poxa, se isso é a sua impermeabilização da fundação, que vai esfarelar em alguns meses, como é que vai ficar a fundação dessa habitação que você está fornecendo? Então, quer dizer, nunca foi impermeabilização. Né? Engraçado, Anderson, que esse é um ponto muito importante, ainda mais na construção a seco, que ele serve de base, né, de estrutura, né, e é onde é fixado os perfis, né, tá? Né? Então, quer dizer, qualquer umidade que tiver aí, com certeza a gente vai ter problema também nas fixações. Por incrível que pareça, olha que absurdo, né? Em uma das visitas, dando treinamento em uma das construtoras, eu cheguei a ouvir de um engenheiro, vergonhosamente, um colega pensar dessa forma, ele chega para mim e fala assim, bom, mas o filme de polietileno, o filme plástico, demora 500 anos para degradar. Meu amigo, para degradar. Para passar água, pode ser um furinho. Ele não precisa estar completo, ele não precisa sumir depois de 500 anos. A água vai, a primeira fissurinha que tiver vai passar água, e aí vai comprometer. Então, assim, o conceito é muito complicado. As pessoas que têm costume de estar sempre no webinar já ouviram eu explicar isso várias e várias vezes. Mas a gente precisa pensar da seguinte forma. O nome é Dry Construction, ou construção a seco, como vocês falam. Para que seja seco, não pode ter umidade. E aí eu faço a seguinte pergunta para quem está aqui assistindo, para os seus colegas especialistas. Né? Por que nós precisamos impermeabilizar? Por um motivo muito simples. Nós pegamos o corpo de prova desse concreto que ele está lançando, aí, que nós estamos vendo nessas imagens, aí, após a cura, e colocar no recipiente com metade da altura dele de água, em poucas horas vai se absorver. O concreto que nós utilizamos são grandes esponjas, na verdade.
E a forma de reduzir essa porosidade, essa capilaridade, reduzir o número de poros, é através da engenharia. É utilizando aditivos que possam modificar essa característica, aditivos impermeabilizantes. Na SICA nós temos diversos aditivos que podem ser utilizados, especificamente o aditivo impermeabilizante, que a gente mais indica para esse tipo de situação, é o SICA WT200, né? Porque tem a capacidade, inclusive, de autosselagem na presença de água, então é um material muito bom para isso daí. Mas, outro dia nós estávamos conversando, Anderson, esse é o melhor material? Não existe melhor material. Existe obra a obra, caso a caso. Por exemplo, o Itamar acabou de apresentar uma obra que ele executou com um tipo de fundação lá na ilha, no arquipélago de Galápagos. Se eu fizer isso em São Paulo, vai funcionar? É completamente diferente, é outra solicitação. Então, o que eu sempre digo é nós vamos ter regiões que nós vamos fazer uma fundação, como o Radier, e vai ter situações que a mesma estrutura, talvez eu não consiga fazer somente o Radier. Eu vou ter que fazer broca, vou ter que fazer estaca, vou ter que fazer outras coisas, porque depende de obra para obra. Então, a questão da impermeabilização, ela tem que ser pensada de acordo com o tipo de solo. Vão ter solos que eu vou ter um nível de lençol freático muito próximos, então eu tenho um índice de umidade maior no solo. Tem que trabalhar com o tipo de situação. Sim. O problema é que o controle, eu puxo agora uma conversa com o Itamar. O Itamar, normalmente, o Radier ele é feito por uma terceirizada, né? Nem sempre é feito através do pessoal do steel frame, né? Então, ele depende muito de uma terceirizada para vir montar esse Radier para vocês, né? E para vocês depois começarem a fazer a montagem. É isso mesmo, Itamar? É o meu sentimento quando eu visito as obras. Na verdade, a empresa ela faz subcontratações, né? E nesse caso aí, sempre temos ali, raramente, quer dizer, a montagem dele, às vezes pode até ser feita pela própria empresa, mas um fator predominante que o próprio engenheiro Anderson colocou aí, e isso é importante dizer, é que o concreto vai ser de uma usina, em cima do traço, em cima da resistência, em cima de todos os parâmetros de dimensionamento que você vai estar realizando em função da demanda daquela construção ou daquele terreno, seja os dois elementos ou um deles, tudo isso vai influenciar. E a água sempre foi e será um problema para as edificações. Quando ela entra e quando ela atua na estrutura da edificação pronta, ela gera problema. Que a minha preocupação é essa, que Anderson também, nessa conversa que a gente está, nesse bate-papo, esse é o método utilizado hoje para fazer a proteção dos perfis no encontro do Radier, né? Existem fixações aí eles estão usando uma manta aluminizada também, eu acredito. Fica bonito. Exatamente, né? E não sei a necessidade dessa manta também, a gente pode conversar sobre isso, né? Mas é um ponto muito importante. O pessoal tem feito esse envelopamento da guia ali embaixo, né? E a minha preocupação, a pergunta que eu faço para você, né? Você pela sua experiência, se por acaso houver uma umidade ali, seja uma condensação de vapor d'água, um problema sério, vai acumular umidade ali. E ali fica um ponto crítico de termos problemas não só de impermeabilização, estoqueidade, mas também de corrosão do aço, vai começar com o tempo ali a ter um problema, né? Pergunta para quem? É para vocês dois. Aí, se vocês... Eu gostaria até de começar, né? É interessante que o revestimento dessa manta faz sobre um produto que é um perfil galvanizado. A galvanização dele, inclusive, é Z275, quer dizer, na mínima condição que usa. Podemos utilizar até padrão mais elevado de galvanização. Então, parte do pressuposto que ele já estaria preparado para suportar, a questão da água no ambiente. Mas, ironicamente, sem dúvida nenhuma, se a água fosse somente pelo contato, tudo bem. Mas nesse ponto aí tem um agravante muito grande, porque ele vai estar em contato, o perfil vai estar em contato com uma base de concreto, que é um elemento básico, que junto com o próprio alumínio vai ter uma eletroafinidade, e aí então vai formar uma corrosão que a gente chama de corrosão galvânica, na maioria das vezes da pilha galvânica. Agora, o Anderson, eu tenho muito conversado com o pessoal da SICA, nós temos um produto para isso, que ele é dupla face, não é isso, Anderson? Que a manta alicerce, né, que é dupla face, ela não tem um acabamento em alumínio como nós temos
esse produto da imagem, que é o Sica Multisil. Sim, sim. É autoadesivo das duas formas, e melhor do que esse material, que tem 1 milímetro, a Sica Balsamic ela tem 2 milímetros. Então, se nós observarmos nessa mesma imagem que você está mostrando aí, Macho, a rugosidade que existe nesse substrato. Um material de 1 milímetro, se o substrato não tiver perfeito, não adianta nada você ter essa impermeabilização, você pode ter pontos que a água pode passar por baixo, inclusive. Então, um material com a espessura um pouquinho maior, ele acaba cobrindo um pouco esse desaforo natural, porque a mão de obra que nós utilizamos no dia a dia, infelizmente, não tem uma precisão, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou fora do Brasil, que esse tipo de construção é mais forte. Aqui a gente, infelizmente, os nossos radieiros não têm muita qualidade. E aí entra a questão do consultor, exatamente fiscalizando, gerenciando, organizando e propondo argamassas de revestimento para poder nivelar e ficar isso melhor. Então, acho que você ia continuar falando alguma coisa, e eu acho... Sim, é que eu tenho percebido esse envelopamento aí, na realidade, com a nossa dupla face, a gente conseguiria fazer o Z, né? Então, passeasse ali a parte do radier, virava e depois subia na parte interna, né? Protegendo essa entrada, porque tem os substratos posteriores aí à estrutura, né? Então, por ser dupla face, auxiliaria a colagem também no radinho com o nosso primer também, né? Então, seria bem interessante. Vamos para fixações agora. Chegamos nessa parte importante. Outro ponto também, Tamar, que é muito utilizado são as fixações por chumbadores para bolts, conhecido, né? E eu não sei, eu no ponto de vista na obra, eu vejo que a fixação química seria bem interessante, porque aí eu vou deixar pelo especialista, pelo nosso amigo Anderson, Anderson, como você falou, o próprio concreto ele já absorve muita umidade, né? Por capilaridade ali, né? Vai subindo, né? Exatamente. Isso pode ter problemas também ali em relação ao parabolt, né? Ali temos, na própria foto nós temos alguns produtos e eu queria que você falasse um pouco desse ponto. O Itamar também, né? Para nós conversarmos, né? Quando nós falamos em termos de produto, nós temos que dividir esse comentário em duas coisas. Uma coisa é a impermeabilização, que o radier tem que estar devidamente impermeabilizado, seja com aditivo, enfim, para evitar a percolação da água dentro da estrutura. A outra coisa é a questão da fixação. A fixação, ela por vezes, ela é levada à consideração apenas, olha, qual é a função da fixação? A fixação, principalmente desse tipo de estrutura, né, das estruturas convencionais, nós estamos acostumados, vem do bloco de fundação, da sapata, vai subir as armaduras, vai completando. Aqui não, eu faço uma estrutura de fundação e eu tenho que fixá-la. E a qualidade dessa fixação é de extrema importância, né? E aí que normalmente as pessoas trabalham com a utilização de parabolt, que é um bom sistema, um sistema que está no mercado há muito tempo. E eu queria só fazer uma comparação, se você observar os dois profissionais que estão do lado direito, eles estão trabalhando com chumbadores de fixações químicas. Qual que é a diferença entre uma fixação química e um parabolt? Você passa o próximo slide, por favor, Marshall. Nesse slide, por exemplo, nós vemos do lado esquerdo um parabolt típico. Então, eu tenho lá um parafuso, praticamente, com uma argoela, e na ponta ele tem lá uma peça que, sob a tração, quando eu traciono em cima, ele vai alargando. Então, de forma que, se a gente olhar nessa imagem, eu tenho lá apenas alguns pequenos pontos, né? Olha na parte de baixo da imagem, que tem lá como se fosse uma planta baixa do parabolt dentro do buraco. Então, eu tenho apenas 3 pontos de contato, que são esses pontinhos vermelhinhos. Lá onde está marcando o número 1 na imagem do lado esquerdo. Então, eu tenho apenas 3 pontos de contato. Vou tracionar, ele vai abrindo lá dentro, pressionando, até que consegue segurar a estrutura como um todo. Bom, o que acontece nesses 3 pontos de contato? Eu só tenho somente esses 3 pontos de contato. Por vezes isso é suficiente numa estrutura, pode até ser, mas normalmente precisa colocar mais justamente para compensar. Quando nós trabalhamos com chumbadores químicos, que é o que nós estamos mostrando na imagem do lado direito, eu faço o furo, que tem um diâmetro ligeiramente maior do que o parafuso que eu vou colocar. Eu vou vir com um cicador, um Corfix S, por exemplo, né? Vou colocar no buraco, vou preencher o buraco, vou vir com esse parafuso e ele vai preencher completamente. Então, se nós observarmos o número 1 da imagem do lado esquerdo e do lado direito, nós vamos perceber que eu tenho somente 3 pontos de contato. Enquanto no outro, eu tenho um ponto de contato em toda a área, em todo o perímetro e também
na parte, até a parte superior. Quer dizer, tudo que você furou vai ser preenchido. Então, tem uma colagem muito maior, não é? Com um sistema de fixação muito mais eficiente. Pode falar, eu gostaria de contribuir só com informação para o bote, né, no caso da fixação mecânica, eu tenho que ter uma certeza muito grande que o meu substrato, a laje, o pilar, seja o que for que eu estiver utilizando ele, o concreto tem que aguentar essa ação mecânica e esse esforço mecânico que vai ser inserido pelo próprio parabote, né, ao ser solicitado. No entanto, se o concreto não for de boa qualidade, ou se a estrutura não tiver com uma qualidade, um padrão mínimo, certamente nós pensaríamos que estaria fixado, mas não estaria. As substituições químicas, por sua vez, ela enriquece esse substrato, porque ela ajuda, inclusive, percolando, né, e capilarizando pelo próprio substrato a parte química, onde depois ela serve de ancoragem também para a estrutura. Exatamente. Ótimo. Perfeito. Então, eu só coloquei essa foto aqui, gente, é uma obra de fora do Brasil, né, é utilizado muito aqui, né, o sócolo, né, como falou o nosso amigo, eles têm lá o porão nas obras de casas, né, de residências nos Estados Unidos, mas vejam que interessante, eles sempre colocam muito distante, né, os substratos, né, em relação ao piso, né, então eles sempre fazem nesse caso, devido ao porão, né? Então isso ajuda muito na questão da capilaridade, subida de umidade, né? Existe todo um tratamento ali também de permeabilização. Vamos passar. Áreas úmidas, banheiros, isso é um questionamento também, Anderson, que eu tenho visto. Vamos usar mantas acrílicas, né? Tem vários tipos de mantas, né? Eu entendo, mas existe uma norma para isso, eu acredito que deve existir. Mas quando a gente entra um pouco no ramo da construção a seco, os substratos são muito perigosos ali, qualquer problema com umidade pode ocorrer problemas sérios e graves de o substrato na parte de baixo começar a apodrecer, né? Porque normalmente é o USB que eles usam. Então, é a forma correta, eu estou vendo aí nas fotos também. Queria que você falasse um pouco. Nós temos produto para isso também, a SICA. Com certeza nós temos produtos para isso. O que a gente vê de maior parte das patologias que nós vemos nesse tipo de situação é o uso inadequado de produtos. Se nós estamos falando de OSB, se nós estamos falando de qualquer coisa que tem, no próprio drywall, se você pegar uma parede de drywall e pressionar, você vai perceber que ela tem um jogo, ela tem uma trabalhabilidade, ela tem uma certa flexibilidade. Isso é aceitável. Porém, isso requer que, se eu tenho flexibilidade, que eu trabalhe com um produto que tenha flexibilidade. E eu vejo muitos construtores no mercado querem um produto que é rígido, porque o preço é mais barato. Então, assim, eu sempre digo, não existe um produto que serve para tudo. Nós temos que avaliar. É uma área fria, eu posso trabalhar, por exemplo, com Sika Top Flex, eu posso trabalhar com Sika Fio, mas dependendo da situação, ou somente um vai servir para isso, ou somente o outro. Então, eu sempre indico que é necessário uma consultoria que vá avaliar, que vá fazer um projeto, que vai investigar qual que é o melhor sistema para a situação. Se nós pegarmos duas áreas semelhantes, imagine esse banheirinho aí, vamos imaginar 3, 4 metros quadrados. Beleza, eu tenho duas opções de produto. Aí eu falo assim, não, eu tenho uma laje nessa mesma obra, do lado do banheiro, 3, 4 metros quadrados, mas é uma sacada. Já mudou completamente a condição. Então, isso requer expertise, requer conhecimento. É onde entra o Itamar, é onde entra o projetista, que vai verificar. É impressionante também que eu vejo nas nossas obras até convencional, Itamar. Deixa eu comentar. Não, pode falar, Itamar. Não, eu ia dizer exatamente nesse ponto aí, né? Porque no Brasil, e eu diria até que na América Latina, pelo que eu andei e conheço, os empreendedores do setor de construção nem sempre estão preparados tecnicamente para entender a importância, né, específica de cada um desses produtos e trabalhar, né, dentro da construção mais técnica, né, que é o caso do light steel frame, lá o drywall, enfim. E nessa hora é muito importante uma especificação correta, é muito importante o projeto
impermeabilização, que muitas vezes nós recebemos gratuitamente do fabricante. E isso, sem dúvida nenhuma, cabe, né, e aí recai, né, diretamente sobre os fabricantes especificamente, a qualificação desses profissionais. Por quê? Porque, infelizmente, nos bancos das escolas e universidades, nós não temos acesso a isso. Não temos, às vezes, porque também não temos tempo. Dentro do contexto de entender todas as particularidades desses produtos, desse sistema. E eu só queria mais um adendo aqui, rapidinho. Claro, Com o claro, passar dos anos, o que a gente tem observado é que as empresas têm lançado produtos e produtos que são especificamente para determinados pontos, determinadas funções. Não é uma generalidade, não é uma coisa assim, Sim. eu uso um produto para tudo. O próprio engenheiro já fez essa abordagem no início aí. Não existe uma solução única para todos os casos. Então, é muito importante, nesse caso aí, a gente estar atento ao projeto de impermeabilização, à especificação, e estar associado com fabricantes que têm esse trabalho técnico acentuado. Nós Deixa temos eu um trabalho... só complementar um tema importante que o Itamar comentou aqui. Nós, como fabricantes, nós não fazemos o projeto, porque o projeto ele requer uma RT, uma responsabilidade técnica. Nós fornecemos orientação de como desenvolver esse projeto. Nós temos na SICA um departamento específico, que é um departamento de especificações técnicas, cujo objetivo desse departamento é fazer visita aos projetistas, justamente para orientá-los e treiná-los na nossa linha de produtos, para que eles possam saber especificar, dimensionar e etc. E é um trabalho importantíssimo, porque realmente, como você disse, poucas universidades no Brasil têm a cadeira de impermeabilização. Eu tive a oportunidade de ministrar a impermeabilização para a Faculdade de Engenharia da Unesp, no campus de Bauru. Sei que em Minas também tem uma universidade que tem essa cadeira de impermeabilização, acho que no Sul. Enfim, hoje, o projeto de impermeabilização está sendo muito solicitado por conta da norma de desempenho. É um novo nicho de mercado, mas requer expertise e conhecimento. E é nisso que nossa equipe de especificação está trabalhando junto com esse pessoal. Vamos para a laje, pessoal. Aí são as lajes também. É exatamente o que eu ia falar, viu, Anderson? Até cortei, já fui para onde, porque eu ia falar exatamente o que você falou, né? Gente, depois a gente vai ter um tempo para respostas no final, para o pessoal que está assistindo, né? Então, eu só estou correndo aqui no sentido de correr para poder entregar toda a informação para vocês e no final a gente conversar. O tempo está aqui. Telhado verde é uma coisa que o pessoal utiliza na construção a seco, pela versatilidade, a questão de sustentabilidade, a questão das lajes também é uma preocupação muito grande minha também. Eu tenho visto problemas sérios, essa questão da impermeabilização, porque muitas vezes, foi o que vocês falaram, alguns produtos servem para uma parte de uma área que seja fechada, né, como um banheiro, mas muitas vezes não servem para a laje, mas normalmente... Eu já tenho visto que o pessoal compra um produto para tudo, né? E como o Anderson falou, não existe produto para tudo, né? Nessa área de impermeabilização. Nós temos mantas e eu queria que você falasse um pouco e como que você utiliza também, Tamar, a sua impermeabilização, dicas também para nós, né? A gente poder agregar aqui também valores, né? Anderson, fique à vontade. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: nós tomamos o cuidado, né, em função do projeto arquitetônico, que eu acho que isso aí começa aí, né? Quando você entrega um projeto para a nossa empresa executar, nós temos o cuidado de ver o que é que está sendo proposto ali, né, no aspecto de linhas arquitetônicas, para que a gente possa dar as soluções. E hoje, no Brasil, e graças a Deus que seja assim mesmo, né, eu gosto dessa ideia, nem sempre a cobertura é uma telha. Pode ser uma laje, pode ser um teto verde, como é o caso dessa foto aí, que eu até ia brincar, né, que estão plantando grama em cima do telhado, mas e sem dúvida nenhuma, até onde há o telhado mesmo, implica certos quesitos de impermeabilização que passa a substituir determinados conceitos que a gente tinha antigamente na parte de rufos, na parte de
nos elementos de calhas mesmo. Enfim, que a impermeabilização, por sua vez, ela dá maior versatilidade para a execução do objetivo proposto. E Anderson, quais os produtos que você acha que nós podemos aí, né, tem vários, tem o telhado verde, tem as facadas também, né? Um ponto importante de nós observarmos quando a gente fala em telhado verde é que é um conjunto de tecnologias, né? Nós vamos ter um sistema impermeabilizante que tem que ser extremamente eficiente, e aí na nossa linha nós temos mantas asfálticas, nós temos emulsões anti-raiz, nós temos mantas de PVC, tudo vai depender da escolha do dimensionamento da área, da qualificação, da mão de obra. Poxa, eu quero colocar uma manta de PVC, mas eu não tenho mão de obra para fazer isso no local. Então, tudo requer uma análise do projetista, tudo requer uma análise de quem está na obra, do próprio contratante. Mas, em termos de técnica, a SICA dispõe de diversos produtos que podemos trabalhar nessa linha. Mas o importante é que, sobre a impermeabilização, existe ainda, quando se fala em áreas verdes, é muito importante a questão de drenagem, pensar, inclusive, na questão de, por exemplo, nessa foto que nós temos embaixo, a primeira foto embaixo, o cara fez aquilo ali. Como é que ele vai fazer a manutenção? Como é que ele vai regar essas plantas? Opa, então, ou ele vai subir lá o tempo inteiro, ou ele já vai deixar pré-instalados sistemas de irrigação. Então, nós precisamos fazer um detalhe específico, um projeto de como ele vai fixar isso de forma que não danifique a impermeabilização. Então, é pensar nesse tudo. Você falou tudo, Anderson. É parar desse negócio de qualquer manta líquida funciona, né? Exatamente. Também assim, o mercado brasileiro está assim, aqui no Brasil, assim, qualquer manta líquida funciona, né? Então, a gente tem que parar com esse... E não funciona. Tá aí as fotos são de fora. Então, como que é a seriedade quando a umidade começa a penetrar nas lajes, né? E problemas em telhados também, ou no banheiro, ali na parte de baixo, as questões hidráulicas também. Hoje a gente tem outros sistemas mais interessantes também para hidráulica, o sistema steel frame, que está sendo muito utilizado, que é o sistema PEX, etc. Então, tomarmos cuidado realmente, que a coisa é muito séria, não é sistema convencional. A gente está tratando, nesse caso, de wood frame, mas o steel frame também utiliza madeira também, né? Vamos para os vãos de janelas e as paredes também. Os vãos, ultimamente, eles têm usado esse tipo de flash, que nós temos um produto chamado Multiseal, né? E vem essas vedações junto com as membranas, etc., os TNT, que nós chamamos, e essa é a forma que eles utilizam, né? Existe aqui também muitas pessoas que usam também membrana líquida ali, comprou para o banheiro, para a laje, né? Como eu conversei, né, Anderson? E vai usar também aí nesse sistema. Lá fora tem flashes especiais para isso, né? Só destacando, assim, apesar do Marshall estar falando de membrana líquida, a SICA tem membranas líquidas fantásticas. E não é uma crítica à membrana líquida. A membrana líquida, ela funciona bem nos locais que ela tem que ser aplicada, assim como a manta funciona bem nos locais que ela tem que ser aplicada. Se eu pegar... eu sempre faço a comparação, o nosso tempo acabando bem rapidinho, com o carro. Qual é o melhor carro? É uma Ferrari. É uma Ferrari. Tá, mas eu quero fazer o Rally Paris-Dakar. Não, já não vai ser uma Ferrari. Então, existem produtos bons em todas as situações, só que tem que ser aplicado no local correto. Essa é a brincadeira que a gente faz sempre com membrana líquida. A gente tem uma membrana líquida, que eu chamo, uma manta, uma membrana que é utilizada sobre, chamado Weather Seal, né? Spray roll-on, recém-lançada, que a SICA já está produzindo no Brasil, que é um sistema, o WeatherTech, que chama, é um sistema para fazer toda essa integração da parede, e é hidrófugo, vapor d'água sai também, ela é líquida, aplicada com rolo também, né? Isso aqui são os problemas que tiveram lá, não por culpa das membranas TNT, que nós chamamos, mas pelo erro de aplicação, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, é importante eu falar, devido à movimentação do ar, que chama essa movimentação hidrotérmica, é como você entrar no seu carro, ligar o ar-condicionado, um dia que está muito quente, o vapor da água acaba ficando na parte interna da parede, e apodrece o USB, começa a ter vários problemas também. Então, temos que tomar cuidado na aplicação e aplicar corretamente. Existe uma norma STM para isso, não temos no Brasil ainda, né? Aplicar com os flashes, utilizar outros tipos de fixações dessas membranas de TNT. Claro, eu acho, pelo que eu entendo, pelo que eu já acompanhei em obra, essa aplicação da membrana líquida, no caso nós temos a Weather Seal, ela é de alto desempenho também. Além de ser hidrófuga, ela também protege e o ar não entra. Essa é mesmo uma membrana de vapor d'água. O ar penetra devido às suas entranças aí, seus elétricos, tá bom? Pode seguir, gente? Sim, claro. Telhado, shingle, não tem o que falar, é um sistema bem já resolvido lá nos Estados Unidos também, e aqui na parte da América Latina.
né, ou chamam de telhas asfálticas, né? Aqui é muito utilizada a platibanda, como o próprio o Itamar falou. Temos os cuidados também de cuidarmos dessa parte de rufo, caídas de a proteção de paredes, etc. Marchão, volta o slide só um segundinho, só para dar uma sugestão. Essa única imagem que temos do lado direito, embaixo da shingle, normalmente você tem uma membrana asfáltica, certo? Isso. Nesse caso, nós já fornecemos em várias obras a própria multicil. Ela acaba fazendo aquela selagem na parte inferior. Muito ou legal. Pode ser sem alumínio também. Sim, na minha casa tem, então, há anos aqui já, sem problema nenhum. Gente, vamos agora, cadê o Dácio? Dácio? Opa, presente. Vamos lá, agora eu peço desculpa, a gente foi aqui na agilidade, e vamos falar agora sobre os selantes, que é a sua especialidade, e aqui eu estou falando um pouco sobre os tipos de selantes que nós temos no mercado, ainda não temos essa norma. Eu queria que você falasse um pouco também de placas juntas, principalmente fachadas, né? Que é um lugar muito sério, é a pele da construção, né? Que a gente fala. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, fiquei muito feliz de você me convidar, Marshall, me convidar para participar aqui do Steel Frame. Apesar de eu estar trabalhando com selantes e impermeabilizantes na SIC agora, eu conheci o Light Steel Frame há mais ou menos 10 anos atrás, quando tive a oportunidade de trabalhar. Tive a oportunidade de trabalhar 2 anos bem imerso nesse mundo. E um grande problema que a gente sempre vê são os tratamentos de junta, né? Agora, aliando a experiência da SICA, eu vou apresentar um pouco das soluções que nós temos aqui para o sistema de tratamento de juntas. Então, aqui o Marshall separou 3 imagens muito bonitas de juntas aparentes, né? Onde a gente pode tratá-las principalmente com o Sikaflex 1A+. Aqui a gente destaca os tipos de selante. Então, nós temos alguns tipos de selante e no Steel Frame a gente vai falar de 4. Então, o PU puro, que é uma base do selante. Os silicones, que a gente usa principalmente nas áreas internas, em banheiros, cozinhas, as aplicações mais corriqueiras. Os híbridos, que é uma mistura de selante. Normalmente a gente usa aqui uma mistura de base. Normalmente a gente usa aqui o selante de poliuretano junto com uma terminação de silano, que é basicamente um silicone. E os acrílicos são muito utilizados também em área interna e externa. Vou explicar cada um deles para vocês no próximo slide. Vamos lá, Márcio. Vamos lá. Agora sim. Bom, então, a gente está utilizando aqui, como o Marshall falou no início, o Itamar já enfatizou bastante, a gente ainda não tem uma norma para steel frame, mas a gente está bem avançado com ela, temos alguns documentos da TEC, mas ainda não temos norma. Então, a gente acaba associando normas para facilitar a nossa vida. Uma das normas que a gente usa é a norma de fachadas, que fala sobre a junta de assentamento e a junta de movimentação. Falando especificamente da junta de assentamento, é a junta que a gente tem entre as placas. Então, quando eu tenho um encontro de 2 placas, seja uma placa CNC, uma placa USB, um outro tipo de placa que eu tenho ali um encontro, a gente chama de junta de assentamento. A mesma junta onde vai o rejuntamento ali no caso da cerâmica, né? Então, para essa junta de assentamento, a SICA tem um produto perfeito, que é o Cicacril 203. Esse é um selante acrílico, como eu tinha comentado com vocês lá no início. É um selante mais fácil de aplicar, mais maleável, base água, é bem tranquilo para trabalhar nessas juntas mais simples. E como vocês conhecem do Steel Frame, a gente acaba indicando uma junta de movimentação, uma junta de dilatação. Para que serve essa junta de dilatação? O prédio ele está exposto às intempéries. Então, conforme ele vai recebendo a alteração de calor, seja a incidência solar ou uma chuva que pode retrair essa placa, ele vai sofrendo dilatação ou retração térmica ao longo do dia. E para suportar essa variação dimensional, a gente indica uma junta de dilatação ou junta de movimentação a um certo espaço. Aqui eu indiquei ela a cada 6 metros, conforme 5 placas, né, que normalmente a placa tem 1,20 m. Existem alguns sistemas que permitem até 13 metros, o Itamar estava contando para a gente desse sistema, ele permite que você tenha um espaçamento maior. Mas o importante é que a gente obrigatoriamente tem que ter uma junta para absorver essa movimentação que a fachada está exposta. E uma outra forma, ela vai ser sempre balizada em cada pé direito da fachada. Então, se você tiver vários andares,
essa junta ela vai acompanhar o andar, seja 2,80 metros, 2,90 metros, 3 metros, eu também vou ter uma junta horizontal aí. Perfeito? E nessa junta de movimentação, a gente indica a utilização do Sikaflex no Plus, que vai ter um excelente desempenho em fachadas, tanto do steel frame quanto da fachada convencional de alvenaria. Podemos seguir, né? Bom, aqui eu separei um detalhe da aplicação desse selante, né? Então, você pode ver aqui na imagem de cima o montante, a fixação dos parafusos, as placas e o selante. Então, você vai ver que eu destaquei aí Sikaflex. Quando a gente fala do selante, aqui eu tenho vários produtos da linha Sikaflex, mas para essa junta mais simples, a gente pode usar qualquer produto da linha, seja o Sikaflex Plus, Sikaflex Construction ou mesmo o 101 Sala Plus. A primeira, eu estou mostrando para vocês uma junta aberta, né, onde eu vou fazer a aplicação do selante no fundo da junta ali. Como é que eu faço isso? Uma coisa muito importante da junta, duas coisas. A primeira é o fator de forma. Vocês vão ver ali 1:2. O que significa isso? Que a profundidade do selante ela vai ser uma vez e a largura serão duas. Ou seja, se eu tenho normalmente uma junta ali de 3, 4 milímetros, eu vou ter uma profundidade de 2 milímetros. Perfeito? A gente tem que respeitar esse fator para que o selante trabalhe e consiga absorver essa movimentação. O segundo ponto muito importante do selante é que ele não pode estar aderido na base. Nesse caso, ele não pode estar aderido no montante. Como que a gente faz isso? Antes de eu fixar as placas ali, eu posso usar uma fita crepe, que eu vou aplicar ela no meio do montante. Então, eu vou aplicar essa fita crepe. Quando eu fizer a fixação do montante, eu vou deixar meu espaçamento ali no selante. E assim que eu fizer a aplicação do selante, ele vai aderir nas duas bordas. Só que ele vai aderir na fita crepe. Então, com o tempo, bem rapidamente, essa fita crepe vai estar solta ali. E aí o selante pode trabalhar sem nenhum problema. Só para avisar, a gente vai ficar um pouco a mais, porque tem muitas perguntas, né? Então, a Cláudia falou que nós vamos estender até às 7h15, tá? Que ótimo. Isso quer dizer que estão todos acompanhando e o tema é muito importante também. Essa é a outra imagem também, detalhada, né? Tem umas perguntas boas. Deixa eu só mostrar um detalhe ali, Marshall, por favor. Só o último, o segundo. Esse aqui? Exato. Você não tinha falado de baixo ainda, né? Desculpa. Ainda não. No segundo modelo, é a mesma coisa. O conceito é o mesmo, só que é uma junta de superfície. Ela está nivelada com a placa. O que eu vou usar aí? Vocês vão ver que entrou uma bolinha aqui, que é o fundo de junta. É o tarugo de poliestireno, ou ele tem um nome bastante conhecido no mercado. Então, eu vou usar esse fundo de junta. Normalmente, ele é de 6 milímetros. Aplico esse material na profundidade certa. E daí, quando eu fizer a aplicação do selante, eu tenho que garantir de novo esse fator de forma de 1:2. Podemos seguir, Marcos. Show de bola. Muito legal. Um outro tipo de junta é a junta de conexão. O que é a junta de conexão? É quando eu tenho um elemento encontrando com outro elemento diferente. No nosso caso aqui, eu estou mostrando um pilar de concreto e a parede de steel frame, que é aço, cimentícia, madeira, encontrando esse pilar de concreto. Então, eu vou ter uma variação térmica, uma variação higroscópica diferente entre os diferentes materiais. Então, quando eu tiver essa dilatação diferente, esse material ele vai acabar sofrendo uma alteração de volume ali. Para que não haja nenhuma trinca, nenhum problema, eu vou fazer também uma junta nesse encontro. Eu coloquei ali, é o mesmo sistema, eu uso o fundo de junta, aplico o Sikaflex. Aqui pode ser, eu coloquei um Plus, mas de novo, pode ser qualquer modelo de Sikaflex. Sikaflex Construction, Sikaflex Plus, Sikaflex 101 Sala Plus, vai fazer essa função de maneira excelente. Do outro lado, do lado esquerdo, eu estou mostrando para vocês essa junta de encontro entre a parede e o piso, né? Aqui, sempre que a gente trabalha no steel frame, a gente vai deixar 1 centímetro da placa para não encontrar no solo, para não ter nenhum problema de trincas ali. E nesse mesmo ponto, eu vou de novo aplicar o fundo de junta e fazer a selagem com um selante da linha Sikaflex. Perfeito? Se for uma parte de áreas molhadas ou molháveis, onde eu vou ter uma impermeabilização, até tem uma pergunta interessante disso, que a gente vai responder já no final, eu vou fazer a mesma forma, eu vou colocar o selante, colocar o fundo de junta, colocar o selante, e depois eu venho com a minha impermeabilização com o sistema flexível, a gente está indicando aqui o Sikatop Flex, argamassa colante flexível,
cerâmica e o rejuntamento da mesma forma, convencional ali, e isso vai garantir uma boa estanqueidade nesse ponto da estrutura. Podemos seguir, Marcos. Eu só gostaria de dizer que sempre que 1 centímetro ali nos sistemas de dry construction, ou seja ele drywall ou light steel frame, é importante a gente preservar na união desses materiais que são diferentes, se tratando estrutura de concreto, porque não existe outro produto para ser colocado ali, a não ser o selante aí, o Sikaflex ou os análogos que o nosso amigo Dácio acabou de colocar aí, de explanar. Sim, sim. Perfeito, muito bem, Tamar. É bem lembrado. Se a gente usa um selante, ou se não usa um selante adequado ali, ele vai acabar craquelando, fissurando, e você vai pensar que é um problema da estrutura e, na verdade, é uma falha de um sistema simples que precisa ser observado. Né? Dácio, só levantar eu visitei várias obras onde não houve essa preparação de juntas, né? Isso, gente, é muito sério, porque começa a formar trincas devido à dilatação do sistema, está encostado num outro sistema, no caso a alvenaria, uma viga, uma coluna, a coisa é muito séria, ela começa a trincar toda a fachada, né? Então, esses espaços e essas juntas que o Dácio está falando, e a utilização correta para impermeabilizar também, né? É muito importante, tá? Segue, Dácio, show. Perfeito. Sem esticar muito, eu moro em Barueri e próximo aqui nós temos o shopping Iguatemi de Alphaville. E lá não foi feito esse tratamento de junta uns 10 anos atrás e chegou a trincar a placa cimentícia no meio. A gente tem uma ideia da força que se acumula ali. Bom, indo aqui, estou mostrando o Marshall separou aqui umas imagens boas que mostram para a gente a utilização, a aplicação do selante. Então, o primeiro passo é uma limpeza correta da junta. A junta tem que estar bem limpa. Né? A aplicação é uma limpeza com pincel ali, deixando a junta limpa sem nenhuma interferência. Depois, o próximo passo é a imagem de baixo, aplicando o tarugo de poliestireno, fundo de junta. Tá? Aqui, a gente não conseguiu achar uma imagem adequada para o sistema de steel frame. A forma correta de aplicar, a gente faz um gabaritinho de madeira com a delimitação correta desse fundo de junta. Então, se eu vou rebaixar ele 2 milímetros, eu faço um gabaritozinho em formato de T com 2 milímetros. E eu aplico e corro ele na fachada para que ele fique exatamente na posição certa. Isso é super importante para a gente manter o fator de forma e manter o selante numa espessura contínua. Isso é importante para a durabilidade do selante, para não haver acúmulo de tensão. Tá? Depois disso, eu vou proteger a borda da junta com a fita crepe, para não sujar, para facilitar meu trabalho, e faço a aplicação ali do produto da linha Sikaflex. Okay? Fiz a aplicação do produto da Sikaflex, eu passo uma espátula para dar o acabamento, para nivelar, e depois disso, se eu quiser um acabamento perfeito, eu utilizo uma esponja umedecida com água e detergente, na proporção de 1 colher de detergente para 1 litro de água. Uma esponjinha simples de cozinha, qualquer esponja, só para dar um acabamento perfeito ali. Podemos seguir, Márcio. O resultado da junta é esse daí, a junta aparente, visível. O que é importante destacar aqui de patologia, pessoal? Eu posso pintar essa junta, não tem problema nenhum. De preferência com uma tinta que acompanhe a movimentação, para que eu não tenha nenhum problema de trinca. Mas é muito comum que depois de tudo isso feito, alguns aplicadores com pouca experiência acabam passando uma massa acrílica ou um top coat, algum material por cima da junta. E isso a gente não deve fazer, porque essa junta ela tem a movimentação ali. E normalmente esses materiais eles não vão acompanhar toda essa movimentação. E acaba que o material de cima fissura, trinca e dá um aspecto de que a junta não está funcionando. Mas embaixo ali desse top coating ou desse acrílico, eu tenho a junta funcionando perfeitamente. Foi só o acrílico que trincou. Também é fácil de resolver, você remove em cima da junta ali, pinta de novo e está resolvido. Isso que você falou é muito legal. Eu fui numa obra que foi colocado um selante qualquer nas juntas, depois aplicaram o base coat com a tela, e o outro base coat, inclusive o produto era nosso, e a dureza, né, eu não sei como a questão da elasticidade que foi utilizada não foi correta, acabou que na hora da movimentação ele empurrou esse selante para fora, e na fachada inteira teve trincas e fissuras, e você via exatamente o selante muito endurecido ali,
e ao invés de ajudar, acabou atrapalhando, né? Então, isso é muito sério. Exatamente. Né? Precisa buscar o selante correto e a gente tem isso aí como especificação, poder indicar, né, os nossos produtos para cada tipo de solução, tá? Exato. A gente tem selante para toda a linha de steel frame que precisar. Tá, eu vou agora parar de compartilhar, pessoal. Chegamos ao que nós propomos aqui nessa reunião. O tempo é curto, infelizmente, né? O que não conseguimos responder, responderemos por e-mail, claro, aí vai chegar a pergunta para o Dácio, para o Itamar, para todos vocês também. Vamos abrir as questões para pergunta agora. Eu vou pedir aqui a Cláudia que me auxilie também, se ela puder, por gentileza. Deixa eu buscar aqui quais são as perguntas aqui que nós temos. Vocês estão acompanhando as perguntas, pessoal? Sim. Eu vi duas perguntas interessantes aqui. Quanto tempo para fabricar os perfis? Isso talvez seja lá no caso do Itamar, no Equador, né? Foram aproximadamente 35 dias aí entre a entrega do projeto e a fabricação dos perfis, né, para serem entregues em Guayaquil. Esses perfis foram fabricados por uma empresa no próprio Equador, por uma máquina da Nova Zelândia, que é a Covid. Tá. Ótimo. A estanqueidade de umidade e ar desde a fundação, fachadas externas e coberturas, efeitos higrotérmicos na construção a seco têm criado tsunami de patologias. Gostei desse nome. Qual a solução que a SICA entende ser eficiente? A solução que a SICA entende ser eficiente é ter um projetista, porque, como você deu diversas áreas aí, nós temos produto para tudo isso, mas você pega a fundação, quantos tipos de fundação existem? Radier, bloco, etc, etc. Vai depender de cada uma das fundações. Fachadas, quantos tipos de elementos de fachadas existem? Então, a melhor coisa é ter o apoio de um projetista. E, se precisar, nós temos nosso time de especificadores à disposição para visitar e auxiliá-lo no melhor sistema para cada situação. Essa pergunta antes é frequente, olha isso. Sobre a galvanização, posso fazer uma pintura para proteger a galvanização? O que você diz disso aí? Sobre o processo, sobre o perfil galvanizado. Eu posso ajudar se for o caso. Eu peço uma aberta aí, gente. Cortou a transmissão aqui. Essa pergunta foi feita para mim e cortou a transmissão, desculpa. Não, é para todos. Sobre a galvanização, posso fazer uma pintura para protegê-la? Quer dizer, aumentar o tempo de vida ou proteger mais ela, né? No caso do perfil de galvanizado, aí? Galvanizado. Isso. Você até pode, mas isso não é necessário, até porque quando você faz o perfil, a própria galvanização, ela reage com uma forma eletroquímica, desculpa, no tratamento da parte de aço que foi exposto. Então, a pintura, sim, existe até alguns elementos de zinco que você aplica, etc, para aumentar isso. Mas nada que se justifique, quer dizer, esse trabalho não vai aumentar mais 10 anos o aço que é produzido para ficar dentro de uma norma aí, uma NB1, que pede 50 anos. Tá. É necessário impermeabilizar as áreas molhadas do térreo, ali onde tem um radier? A gente comentou sobre isso. Fique à vontade. Toda vez que a gente pensa em impermeabilização, a gente tem que pensar no conceito como um todo. Eu quero proteger. A necessidade da impermeabilização, lembra no início que eu falei que os materiais empregados são naturalmente porosos, podem absorver umidade, e quando nós falamos de construção a seca, nós temos que proteger a parede, os perfis e todo o conjunto da construção. Então, a primeira pergunta é, quando eu ouço esse tipo de pergunta, e volta e meia nós ouvimos esse tipo de pergunta na construção convencional, pensando, eu vou tomar banho e a água vai filtrar para o solo. No caso de uma construção a seco, acho que nós temos que pensar sim, porque nós temos paredes, nós temos todo o entorno, não é simplesmente pensar no solo como um todo, mas em todo o entorno construtivo. É muito mais do que simplesmente a água vai, se porventura vazar, vai para a terra. Não é esse conceito que a gente erroneamente utiliza na construção convencional. Ótimo, bacana. Vamos lá, outra pergunta interessante essa.
quando você aplica uma membrana ali, uma manta líquida ali, né? Acrílica, seja qual for, por ela ser muito flexível. Você pode reaplicar novamente quando tiver alguma necessidade, uma desmontagem ali pode ser reaplicada por cima? Sim, se você pegar o próprio Sikafil, por exemplo, ele tem a recomendação de tempos em tempos você fazer novas demãos sobre ele, como uma forma de aumentar a expectativa de vida do sistema. É claro que, se você está usando isso em uma área exposta, é uma situação. Se eu estou usando isso em uma área interna, que eu já tenho revestimento em cima, muda completamente. Aí entra o conceito do projetista. Eu preciso avaliar esse sistema que eu estou colocando, ele vai dar manutenção constante? Se sim, eu não posso permitir que o meu usuário fique quebrando e refazendo isso de tempos em tempos. Eu preciso trabalhar com um sistema que seja mais robusto, em que o cara, normalmente a cada 15, 20 anos, se troca um revestimento, etc., aí sim é um período de manutenção adequada. Mas o que eu quero dizer tudo depende do projeto, tudo depende do que se pretende em termos de expectativa de vida, de durabilidade de vida, que é o que preconiza a norma de desempenho. O nome do chumbador que você falou para ancoragem? Ancorfix S. Tá. Ancorfix Tem amigos S. aqui do Uruguai também, que falou que nós temos membrana lá também. Ótimo isso, saber. Qual a espessura da junta? Perguntou a espessura da junta hoje, você, Dácio. Vamos lá. Eu estava lendo aqui essa pergunta. Então, tem dois tipos de junta que a gente vai falar da espessura. Uma é a junta que a gente vai fazer entre as placas, que é a junta de assentamento. Fica em torno de 3, 4 milímetros. Quando a gente vai falar de uma junta de movimentação, a gente vai trabalhar ela ali cerca de 1 centímetro, 0,8, né? Normalmente é uma espessura de uma chapa. E, se for necessário, a gente tem ali o encontro entre dois montantes para poder garantir essa espessura. E daí sim eu tenho uma junta de movimentação que atenda à necessidade do projeto. Sempre lembrando do fator de forma. Perfeito? Muito legal. Essa hora que falou aqui, o brasileiro pensa que manta asfáltica resolve tudo. Anderson, isso é muito sério. Parece brincadeira, mas é verdade. Eles acham que põe em qualquer lugar que vai funcionar, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Construção seca. Eu já vi patologias, assim, do cara fazer uma fachada inteira de um prédio com manta asfáltica. E a manta solta, e o cara chama a gente, olha, vem cá olhar que a manta de você soltou. Cara, não é que a manta soltou. A manta é um produto excelente, mas como eu sempre digo, o produto excelente tem que ser usado no lugar para qual foi projetado. Numa fachada existe tinta, revestimento, uma série de outros produtos. Né? É importante uma coisa, pessoal, ter uma pergunta sempre que acontece no mercado, se eu posso impermeabilizar a fachada em steel frame, né? Vamos finalizar com essa pergunta, depois o que a gente puder responder, vamos responder por e-mail, né? Com o Itamar, o pessoal passa impermeabilizante na fachada, né? E nós tem que respirar, tem que ser hidrófugo, né? Temos que passar o vapor d'água tem que sair do sistema, e se tem esse bloqueio, né, pode ocorrer muitos problemas de vapor d'água na parte interna, né? Então nós utilizamos sempre revestimentos, inclusive a Sika tem revestimentos que são hidrófugos, que respiram, né? Estamos desenvolvendo, a Parex também, que é uma empresa do grupo Sika, né? Nós temos esses produtos, já temos aqui no mercado também, então essa respirabilidade, se é assim que chama-se, é muito importante, senão começa a termos problema também, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que, quer dizer, na verdade, você tem que usar o sistema. O sistema por si, ele já tem existem vários componentes ali que vão trabalhar para garantir essa impermeabilização ou essa impermeabilidade. E aí até vem aqueles conceitos, né? Nós sempre falamos em impermeabilização, pensa que é estanqueidade, ou quer dizer, gerar uma superfície que não deixa passar isso, é muito legal. em nenhum estado. Quando, na verdade, o estado gasoso da água, né, o estado de vapor, a gente tem que deixar os componentes da fachada migrarem nele, tanto de dentro para fora, quando há, ou de fora para dentro. Nesse contexto, os produtos que são utilizados, inclusive aí a Sika está lançando, né, através da linha Parex, os Base Coat, eles são elementos que ajudam nesse componente, além dos outros que nós já falamos anteriormente. Até o próprio cuidado com a junta é importante. Você viu que o próprio Dácio aí,
É muito sério isso que o Dácio falou, parece muito simples, né? Mas, Dácio, é muito sério. Eu tenho visto muitas patologias por pegar um selante incorreto, né? Por não se preocupar com essa questão. Nós da SICA, eu sou a área comercial, com apoio de vocês técnicos, né? Sempre nos ajudando, né? Para desenvolver esse mercado e mostrar qual o produto correto para o sistema steel frame, né? Então, temos hoje uma linha no mercado da SICA, abrindo com chave de ouro com meus amigos Dácio, Anderson, Itamar, não tem como agradecer, abrindo com chave de ouro o mercado da construção a seco. Isso é só o início, né, Dácio? Se prepare que vamos ter muito mais webinar. Aí vamos separar um pouco para ser mais específico, né? E a gente vai ser mais específico. Vou falar só sobre selante. A impermeabilização vou deixar o Anderson com a experiência toda. E o Itamar, com certeza, a gente vai falar muito ainda no mercado. Agradeço a todos. Obrigado, Cláudia. E agora fique à vontade para finalizar. Você tem mais informação para passar também? Tenho sim, tenho bastante informação, mas em primeiro lugar agradeço Anderson e Dácio, os especialistas aí com as tecnologias da SICA e dando esclarecimento. Agradeço o Marshall pela sua excelente moderação, muito bacana aí, a maneira como você levou aí esse webinar, que para a gente foi uma novidade fazer com 4 pessoas, e agradeço muito o nosso convidado especial, o Itamar. Muito obrigada, foi excelente. Obrigado. Então, esse webinar ele tem esse objetivo de formar esses debates, então agradeço mais uma vez, né, a presença de todos. O webinar Especialistas ao Vivo é idealizado pela SICA e reúne diversos representantes do setor da construção civil, promovendo reflexões e debates, abordando as principais tendências de inovação. Reforçamos que o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado. E no dia 28 de maio, próxima quinta-feira, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo, abordando o tema projetos de impermeabilização. Teremos a presença do Anderson Oliveira, em conjunto com uma especialista do mercado, a engenheira Virgínia vai estar com a gente sobre projetos de impermeabilização. Então, mais uma vez, muito obrigada aos participantes, às perguntas, né? Agradeço aí o excelente webinar e até a próxima. Boa noite. Obrigado, Até a próxima, pessoal. Boa noite. Anderson. Itamar, obrigado pela participação. Dácio, Itamar também. Obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, em nome da Dry Construction, que estamos aí, não só as pessoas que nos convidaram através da sigla, como as pessoas que se inscreveram e participaram aqui, todos contribuindo aí com o progresso desse segmento. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns, gente. Tchau. Parabéns, pessoal.